pessoal, bem-vindos em mais um podcast da Imaginari. E hoje a nossa convidada é uma profissional que eu admiro muito, que eu gosto muito, e amiga também, a Natália Picon. Ela foi ex-aluna da escola nos cursos de ArchiCAD e em outro curso de moda que a gente teve logo quando nós abrimos a Imaginari. E pela comemoração desses 10 anos da escola, a gente está trazendo alguns ex-alunos e profissionais também para falar um pouco da experiência deles na área, né, do design, da arquitetura, da comunicação. E a Natália vai trazer para a gente hoje uma experiência muito bacana, porque ela e o marido tiraram um ano sabático e eles passaram por diversos países. E então eu convidei ela para a gente saber um pouco se essa experiência, né, e essa passagem por vários países mudou o olhar e a percepção dela que ela tem da arquitetura, do design e das relações humanas, né? Então, bem-vinda, Ná. Obrigada, prazer estar aqui. Bom, então vamos começar, né? Porque acho que todo mundo vai querer saber o porquê desse ano sabático, o que fez vocês decidirem a tirar esse ano, a ir viajar e a importância que esse ano trouxe para vocês. Primeiro, boa noite. É, eu sempre gostei muito de arte, por isso que eu fui fazer arquitetura, mas e sempre gostei demais de viajar. Todo ano, eu e o meu marido, que era meu namorado, decidíamos um país, um destino diferente, ou no Brasil ou fora, um destino novo para conhecer. Então, todo ano nas nossas férias do trabalho a gente ia para um lugar novo. E sempre a gente ficava no máximo um mês e decidia e vinha embora pensando, poxa, queria ficar mais, queria conhecer mais. Esse um mês é muito pouco para absorver tudo que a gente queria, a gente nunca estava satisfeito. Então, no fim do ano passado, totalmente em cima da hora, a gente decidiu, vamos fazer? Vamos, sabe? Um olhou pro outro, pensamos melhor. A gente tinha um dinheiro guardado que ia ser destinado para outra coisa. E no fim a gente falou, olha, vamos agora. Porque depois que a gente tiver filho e tudo mais, não vai ser tão fácil. Então a gente decidiu ir e pôr o plano em prática. Porque essa passagem de volta ao mundo, você pode comprar até um dia antes. Ela não exige antecedência. Então a gente decidiu ir. E fala uma coisa, quantos países assim vocês visitaram, continentes Bom, assim? a gente visitou os 5 continentes, que esse era o objetivo, conhecer todos. Foram 25 países, 88 cidades. Nessa Nossa, volta ao mundo, uau, nesse um ano. Foi uau. bastante. Bom, como que isso mudou a sua percepção de estética? Você acha que a sua percepção estética era uma e com essa viagem, tipo, é outra? Quais as influências que você acha que você teve? Olha, muda muito, porque no Brasil a gente tem as maiores influências são Estados Unidos e Europa, tanto para o design quanto para a arquitetura. Basicamente esses dois lugares. Europa de modo geral, os mais desenvolvidos principalmente, né? Itália, Inglaterra, que tem arquitetos maravilhosos, design de móveis, enfim. E Estados Unidos, que também tem escritórios de arquitetura maravilhosos, de design, tem muito investimento nisso. Então, desde a faculdade, nossa inspiração e referências eram essas. Quando a gente viaja o mundo, a gente conhece coisas que a gente não imaginava, que são referências de uma arquitetura muito pura, que foi desenvolvida não só nas universidades, mas no dia a dia, como por exemplo no Oriente Médio. Tem mesquitas assim absurdas, maravilhosas, a arquitetura deles é lindíssima. Na Ásia também, muita cor, muito colorido, muitos elementos da própria natureza. É uma diversidade muito maior que a gente engloba na nossa vida e nas nossas referências, né? Conhecendo lugares novos. Hoje você acha que se você tivesse que fazer um projeto,
você pensaria esse projeto de uma maneira diferente? Ou um projeto comercial ou residencial? Você pensaria ele com essas referências ou com esses detalhes que você observou, esses lugares onde você passou? Sem dúvida. Não tem como essas coisas não influenciarem, porque são coisas muito lindas. E são coisas que só acrescentam, só somam. Desde de uma janela diferente, com um olhar diferente. É uma arquitetura mais simples, eu diria, essa arquitetura desses lugares, né? Tirando o eixo Europa e América do Norte. No entanto, é muito bonito. É uma mistura de cores, de elementos, de cerâmica, e certamente faria parte do meu projeto. Tanto o modo de ventilar a casa, vamos lembrar, a gente foi numa vila, lembra? Uma arquitetura muito simples, como era. Os utensílios do dia a dia. A gente está acostumado com coisa moderna, a gente sempre quer o que tem de mais moderno, mas esses países têm seu próprio meio de viver. E a gente consegue aproveitar muito, desde da cumbuquinha que eles usam para misturar o tempero. Você vai tirando referências, né? Então, certamente, englobaria tudo isso no meu projeto. Depende se o cliente aceitaria as minhas sugestões. Claro. Porque isso já é uma outra questão. Que as pessoas, eu me incluo, a gente gosta do que a gente está mais acostumado, né? Claro. Que é o que a gente considera belo e tal. Mas acho que dá pra fazer uma coisa muito legal com influências asiáticas, principalmente, que as coisas são espetaculares. Então, fala um pouco mais sobre isso. Qual o estilo de arquitetura que você mais gostou fora desse circuito Europa e América do Norte? Assim, a que te chamou mais atenção, a que você ficou mais, assim, presa e obviamente, o porquê, né? Olha, me encantei absolutamente com a Indonésia. Em todos os sentidos, como turista, como arquiteta, como ser humano. Mas o que eu acho que a Indonésia traz pra gente de válido no design é o uso de elementos naturais. Eles usam pedras maravilhosas, que são pedras que a gente tem no Brasil, mas infelizmente são bem caras, porque são importadas. E lá é muito comum. Eles têm o uso de as plantas, são muito parecidas com as nossas, porque é um clima um pouco tropical, bem parecido na verdade. As plantas são usadas brilhantemente, os jardins são lindíssimos, são muito verdes, são tons de verde. Você vai caminhando, é aquele monte de tom de verde, não tem muita flor. É uma das coisas que, na verdade, eu não me conformo, que o Brasil, ele tem, né, a terra que produz, ele tem tudo pra gente ter jardins maravilhosos e a gente não tem jardim. Não tem, porque o objetivo é sempre aproveitar 100% das áreas comuns para uso de quem mora, né? Sim. Muita gente acha que jardim faz sujeira só e dá trabalho, quando na verdade a qualidade de vida perto de um jardim é infinitamente maior do que num cimentado. Uhum. E isso, como eles têm uma vida muito mais simples que a nossa e menos ambiciosa, eu me arrisco a dizer, na Indonésia, as áreas comuns são cheias de jardim, e um banco entre um jardim e outro, e um incenso, e uma vela, e um lago. São elementos naturais que te dão um bem-estar que a cidade, eu tô falando especificamente de uma cidade, eu fui para mais de uma, mas eu me lembro, me marcou muito, que é uma cidade sem praia, inclusive, da Indonésia, que chama Ubud. Ela tem uma energia diferente, porque ela tem uma qualidade de vida muito grande, embora muito simples. E muitas aberturas para aproveitar o sol, o vento, aquele calor, e muita mistura de elementos de terra e água, muito. Eles me parecem ser assim mais até sustentáveis do que a gente, então eles aproveitam bastante esse tipo de material. E me fala uma coisa, como que é o interior deles, assim, é simples também? As casas, hoje em dia tem muito turismo, né? Então muitos deles se adaptaram ao turismo e, por exemplo, nós ficamos numa casa de família, que é um hotel, como um hotel, em que eles moram lá e uma parte reformaram para receber turistas. Mas as casas as famílias
moram mais de uma família junto, por exemplo, um pai, a mãe, os filhos e os avós moram juntos, eles tiram o sapato para entrar na casa. É um absurdo entrar de sapato para eles, isso não existe. Todas as casas que você passa em frente tem uma fileirinha de sapatos na porta, ninguém entra. Eles têm aquele telhadinho igual o nosso, em V, muitas Sim. aberturas para ventilar, porque ar-condicionado é coisa de turista. Os nativos não têm ar-condicionado em casa. É ventilação natural, é pensado, é sempre fresco dentro, porque é muito quente lá. E acabamentos muito simples, rede, colchões no chão. É uma vida muito mais simples, mas muito rica. Fazem a comida todos juntos, sentam num canto, fazem juntos, conversam, amassam os temperinhos, fazem o arroz. É um jeito de morar muito simples. Agora sim, me fala qual o estilo que você menos gostou e o porquê. Que eu menos gostei? Difícil, hein? Deixa eu pensar. Na verdade não é bem estilo. Eu gosto muito das coisas modernas. Amei conhecer Singapura, por exemplo, que é uma cidade que está cheia de prédios de arquiteto renomado dos Estados Unidos e da Inglaterra. É um país novo, só tem 60 anos, é maravilhoso. É um extremo, gostei muito. Por outro lado, no Oriente Médio, por exemplo, o Oriente Médio uma região fechada como um todo para o resto do mundo. Recebe turista e tudo mais, mas eles têm uma cultura muito forte. As mesquitas são lindíssimas, mas o jeito de morar deles não me agrada, porque as casas são todas muito amontoadas umas nas outras, não tem acabamento. Eles têm uma cultura de, por exemplo, um quadrado, um edifício num formato quadrado. Só a frente tem acabamento e pintura, o resto fica tudo no tijolo. Então você tem a sensação que passou um tsunami ali, levou tudo embora, porque fica marrom, é muito marrom o Oriente Médio como um todo. As cidades que nós fomos, o Cairo, Amman, na Jordânia, não é bonito esteticamente, tem a ver com pobreza, logicamente, mas tem muitos outros lugares que são pobres, como eu disse, na Ásia, e que é lindíssimo de se ver. Mas a arquitetura no Oriente Médio, tirando as mesquitas, a vida cotidiana, as casinhas, tudo mais, eu não gostei. Pouca ventilação, pouca janela, é calor, não é tão bem resolvido no meu ponto de vista. Além desses elementos naturais, que esses países mais exóticos, como você havia falado, que é o que te prendeu mais, aí que eles utilizam, né, materiais naturais, né, flor, pedra, né, o que mais, assim, de exótico eles assim, te chamou a atenção além desses elementos? Bom, eu acho que a vida deles como um todo, Ok, tá. desde do momento em que eles acordam até a hora que vão dormir, eles são muito simpáticos uns com os outros, muitos chegam a ser até um pouco inocentes, muito simples no jeito de vestir, de andar, pouco ambiciosos no questão de ter cada vez mais coisas, que é uma coisa que nós crescemos com esse objetivo. E agora, isso falando de pessoa, agora falando de cidade, é uma cidade que não tem tanto carro, ela não tem necessariamente grandes avenidas, porque eles não têm essa cultura dos arranha-céus, não sei o plural. Não tem arranha-céus, são casas baixas, pequenas. Sempre, por mais que eles sejam pobres, não são casas amontoadas, como eu disse que é no Oriente Médio. As casas têm jardim, tem área de lazer. Agora sim, ó, desses 5 continentes que você visitou e de toda essa experiência que você tá falando aí de Oriente Médio, em geral, você acha que as pessoas, assim, os continentes, né, as cidades, né, onde você passou, eles estão preocupados com
mais assim com a funcionalidade e sustentabilidade dos espaços e objetos ou mais para a questão estética, no geral? Os países mais desenvolvidos têm muito, hoje em dia, felizmente, tem muito a questão da sustentabilidade e do aproveitamento dos espaços, e isso agregado à questão estética. Você consegue ver praças e parques muito bonitos, que tem reaproveitamento de água, que capta a água da chuva, que usam tijolo reciclável, é, que tem bastante vegetação para o ar ficar puro e gostoso. Enfim, os mais desenvolvidos têm essa preocupação, porque esses projetos, para serem sustentáveis e ao mesmo tempo belos, precisa ter um estudo. Esse estudo, juntamente com os materiais usados, não são baratos, tanto que no Brasil tem muito pouco, você sabe, né, Rô? No Brasil, o investimento nisso é baixo, porque qualquer tecnologia um pouco mais nova, mesmo que a longo prazo vai te dar uma economia, a gente não implementa, porque a gente quer o que é rápido, o que vai me dar vai me salvar dinheiro, economizar dinheiro em pouco tempo. A gente só pensa nisso, a gente não pensa em 20 anos, 30 anos. Os mais desenvolvidos conseguem tranquilamente associar essas duas coisas: beleza estética, sustentabilidade e funcionabilidade. Agora, os menos desenvolvidos, e mais desenvolvidos eu não falo só América do Norte e Europa, tem a Oceania também. A Austrália é um país sensacional, super sustentável em todos os sentidos. É muito legal. Agora, os mais pobres, e nisso inclui o Brasil, não tem essa preocupação, desde até o aquecimento solar, para economizar energia, é tudo caro e esteticamente faz o que dá, né? O que o dinheiro deu, o que alguém projetou ali rapidinho. Você acha que esses países, por exemplo, esses países, tipo a Oceania, esses continentes, a Oceania, a Ásia, você acha que o Oriente Médio, você acha que eles olham muito para referência também a norte-americana e europeia, ou não? A Ásia e o Oriente Médio não, por incrível que pareça, assim, eles são culturalmente muito fortes. Não toda a Ásia, né? Mas estou dizendo, Camboja, Vietnã, Indonésia, Tailândia. Já a Austrália... A Austrália, super. A Austrália tem uma influência americana muito grande. Aliás, são cidades bem parecidas, que eu não sei se você se lembra que a gente comentou sobre Los Angeles, né? Que é um pouco parecida com Sydney. São Francisco é muito parecido com Sydney, nós achamos. E esses países têm grandes influências. Agora, esses são Ásia, grande parte, China também, e o Oriente Médio, culturalmente, são muito fechados. E eles têm uma cultura arquitetônica e de design muito próprias. Então, eles não têm tantas influências, eu acho. A não ser Singapura, que é acho que é o maior tigre asiático, é muito rico e está contratando só os melhores escritórios de arquitetura e design para trabalhar lá. A cidade o país tem só 60 anos e é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? É fantástico. E me fala uma coisa, qual desses países você sentiu que, assim, existe e que você conseguiu perceber uma organização nos espaços internos e externos, né? Urbanos e internos de casas ou de prédios comerciais, na questão tanto da organização quanto da composição visual? Qual desses países que você acha que tem mais que trabalha mais com essa sutileza, com essa preocupação, né? Olha, eu acho que Austrália, sem dúvida. Sydney, eu não sei dizer se é uma cidade planejada ou não, mas é fantástico. Os espaços externos e internos são assim foram brilhantemente projetados. Você sai de um lugar e entra em outro, tudo funciona, é acessível para deficiente físico, quase toda a cidade. Acessibilidade, né? Uma das coisas que me revolta no Brasil, quando a gente pega um ônibus aí, quando precisa, que o ônibus ele tem uma escada. Então, tipo, como que um deficiente físico vai andar de ônibus e subir a escada do ônibus? Porque o ônibus, ele né?
E aí você se depara, Liberal. por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, que o ônibus ele é baixo e tem uma rampa, né? Ele abre Tem, uma ele rampa abate. pro cadeirante entrar. Então, é interessante isso. Uma outra questão de países mais desenvolvidos que a gente está caminhando, ainda passos de formiga, mas tem vários arquitetos com projetos muito bons no Brasil também. E designers pensando em mobilidade, em móveis e mobilidade urbana para essas pessoas mesmo, que têm qualquer deficiência, até um idoso, que os países desenvolvidos já estão muito lá na frente. Desde qualquer rampinha para acessar uma rua, para subir no ônibus, um ponto de ônibus, onde vai sentar, como vai parar a cadeira de roda, como vai entrar no supermercado. Tudo é acessível e isso é muito legal. Os espaços internos e externos não são excludentes. A pessoa se movimenta, ela vai ao banheiro no restaurante, tudo dá certo para você ir como deficiente físico, cadeirante, idoso, de bengalinha. Tem o piso podotátil, que é aquele que o deficiente visual consegue sentir no chão. Quase tudo tem. Nos Estados Unidos tem em todo lugar, é muito legal. Nas cidades que nós tivemos, né? Grandes centros, Miami, Los Angeles, São Francisco, Santa Bárbara, que é uma cidade menor, mas também tem. Que já nos menos, na Ásia, não existe essa preocupação. É uma cultura diferente. Não tem essa modernidade, esse uso de materiais super desenvolvidos, Mas eu tenho modernos. certeza que eles são, tipo, eles vão ajudar o deficiente a Não, são subir. respeitosos. É uma outra coisa. O deficiente, ele não É, é by him or herself, né? É aquela não, coisa, é, sempre alguém para ajudar. São sim, pessoas sim. muito do bem, que trabalham até muito velhinhos. Eles são muito trabalhadores mesmo, desde sempre, e muito solidários uns com os outros. Eu fiquei emocionada muitas vezes na Ásia. E me fala uma coisa, dessa sua viagem, você tirava foto de muitos detalhes, de muitos projetos que você achava que você poderia guardar para um uso Dá de futuro? referência, né? Você tirou muita foto? Conta pra gente. Tirei, eu ficava doida. Tipo, a gente conheceu lugares muito legais e modernos, que eram os mais óbvios, né? Quando você conhece, você repara, nossa, por exemplo, o memorial ai meu Deus, tô pensando em inglês, do 11 de setembro. Sim. É maravilhoso, é um projeto modernésimo, lindo, com todos os aproveitamentos possíveis, chuva, solar, o ar do ar-condicionado. E a gente foi visitar um projeto legal também em Nova York, que é o do New York Times, que é um prédio 100% sustentável, que é um dos poucos da cidade que é 100%. Então eu tirava foto de tudo, e desde os detalhes mais artesanais, como um telhadinho no Camboja, como eles estruturam as casas bem no alto, a casa não encosta na terra, porque eles usam a parte de baixo para armazenar alimento, ou uma pintura na madeira na China, que é tudo, na Bacana. China é tudo muito manual, tem E me muito, fala uma coisa, você acha que os asiáticos e o pessoal do Oriente Médio, eles se baseiam muito também nessa questão religiosa para desenvolver o projeto? Ou não? influencia muito, Tá. sim, principalmente no Oriente Médio, né? O formato Do, que do, a gente hoje do- em dia a gente também tem um pouco, né? uhum. E dos Que é países da Ásia, qual o país que se preocupa mais com essa questão religiosa? religiosa. Eu acho que também Indonésia, Tailândia, eles acreditam em vários, né? Buda, Ganesha, que é um pouco, parece um pouco místico. É uma religião que parece um pouco mística, que são hinduístas. Então, todas as construções eles têm um templo pro seu Deus. Eles fazem todos os dias arranjos de flores com incenso e põe na porta. Tudo funciona mais ou menos que baseado como um pequeno templo. As casas parecem um pequeno templo também. Tem Tá, isso é colunas, interessante. é super legal. Parece muito. Quanto mais tradicional a casa, mais um templinho ela parece.
Tem ornamentos nos telhados cravados à mão. E aí uma curiosidade de tudo isso que você está falando é porque a gente não falou muito, mas a questão da África, né? Porque eu sei que você passou por lá. Qual estilo ela puxa esse estilo europeu norte-americano ou mais essa questão da Ásia, da Oceania? Como que a África fica? A África, eu fui para a África do Sul, para a cidade do Cabo, que é uma cidade muito desenvolvida, muito bonita. É um Rio de Janeiro que deu muito certo, eu diria assim. Porque, óbvio, tem segurança, tem moradores de rua, tem um pouco de poluição, talvez, mas a cidade é fantástica. Influências inglesas, não é norte-americana, não. As influências são inglesas, tanto que eles falam um inglês que parece o britânico, misturado um pouco com o afrikaner, que é a língua deles, nativa, e é bem difícil de entender. E muita influência, as casinhas inglesas, os telhadinhos, as janelas. Eu achei que tinha bastante influência da arquitetura inglesa. E agora, a Zâmbia, que foi onde a gente foi fazer safari, já é outro mundo, porque é bem pobre. E a cidade parece uma cidade de faroeste, assim, aquelas americanas bem antigas, sabe? Que parecem um faroeste. E meio que parada no tempo. Bem pobre, sem nenhuma modernidade. Carros muito antigos nas ruas. E uma cultura africana muito forte. Achei poucas influências também, pra ser sincero. Tanto que bem pouca gente, quase ninguém fala inglês, né? Bacana. Nada. E, Ona, o nosso tempo tá ficando já curto. Foi muito bom, né, bater esse papo, mas dá a sua dica aí pra gente finalizar o nosso podcast. Hoje, uma pessoa que está terminando arquitetura ou técnico em design de interiores, né? Qual país você aconselharia essa pessoa aí para fazer um aperfeiçoamento ou ter uma experiência diferente? Eu acho que nos Estados Unidos muitas grandes cidades oferecem cursos maravilhosos. Mesmo o Museu de Arte Moderna de Nova York tem cursos fantásticos. Acho que em Los Angeles, né, você pode dizer, tem muita referência. Os grandes designers estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, estão nos centros mais desenvolvidos, que é onde tem as melhores faculdades e mais oportunidades. E na Alemanha tem a Bauhaus, que eu tive a oportunidade de conhecer, onde vários novos designers de interiores, de objetos industriais, desenvolvem móveis, acabamentos, objetos. É fantástico de conhecer. Dá para comprar os objetos e tal, e dá para fazer curso. Muito Bacana. legal. Em Berlim bacana. também. É uma cidade muito viva e jovem, cheia de referência. Ok, e me fala uma coisa, você aconselharia alguém caso, porque assim, eu acredito que as pessoas vão ficar encantadas com essa experiência mais da Ásia, do Oriente Médio, da África, você aconselharia a pessoa também sair e ir buscar as referências nesses lugares ou passar um tempo nesses lugares? O que você daria mais de conselho aí? Sem dúvida. Gente, se eu puder dar um conselho vamos sair um pouco do eixo Brasil-Europa, Brasil-América do Norte. Vamos conhecer outros lugares. O Oriente Médio agora, nesse momento, infelizmente não é um bom momento, porque eles estão, né, com muitos problemas, um pouco perigoso. Mas a Ásia é um mundo à parte para ser explorado. São milhões de referências de todos os lados. Tudo que você vive é referência, respira referência nova. Óbvio, não são coisas que talvez você vá usar no seu dia a dia, porque são coisas que é cultural, centenário, que tem da vida deles, mas você pega uma coisinha, uma cor, uma textura, um jeito de morar, um jeito de urbanização diferente, que funciona. Então, óbvio, eu acho que esses países, a África é fantástico, é muito rico culturalmente. A Cidade do Cabo é uma referência de país pobre, que é continente, né? Porque a África do Sul, eu acho que é um país legal. Eu não sei como é o país como um todo. A Cidade do Cabo é fantástico também. E na Ásia, para finalizar, o nosso país,
é um exemplo de como. Um exemplo não, né? Não sei, poderia ter dado e dar muito certo. Tem muitos recursos naturais, tem muitas riquezas, tem gente que trabalha muito, muito mais que em muito lugar, que as pessoas têm uma carga de trabalho mínima e ganham muito mais que a gente. Então a gente é trabalhador, a gente tem muita fé nas coisas que a gente faz. Enfim, um exemplo de como um bom governo faz um bom país, que em Singapura, já falei de Singapura, né, mas é que é uma referência que eu gosto muito, há 60 anos atrás era um lugar pobre, desorganizado, terrível, na verdade. Muito lá para trás, muito longe de alcançar qualquer coisa na vida. Eles foram governados por eu não sei se ele é presidente ou primeiro-ministro, que decidiu que ele ia mudar o país em 60 anos. E ele mudou. Hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, em 60 anos. Ele tomou medidas radicais. Ele obrigou todo cidadão a aprender a falar inglês para poder se globalizar. Ele obrigou todos a fazerem faculdade. Ele deu condições para isso. Em Singapura não vende chiclete, para não sujar o chão. É proibido o chiclete, você não encontra, porque as pessoas jogam no chão. Em Singapura custa $70 mil uma licença para dirigir, porque carro polui e eles querem uma cidade limpíssima. É o paraíso, assim, é uma cidade modelo, que mostra como o Brasilzão poderia ser, né? Por que não? Sim, claro. Bom, eu concordo, deve ser super bacana. Até eu tô com vontade de viajar, já vou reservar minha próxima viagem para Singapura, para Indonésia, enfim. Mas, Ona, eu gostaria de agradecer o seu tempo, né, a sua disposição para fazer esse podcast. Eu acredito que esse podcast vai acrescentar e vai fazer com que outras pessoas também se interessem para explorar outras partes ou lugares do mundo aí. Bom, o nosso podcast, ele vai estar disponível ainda essa semana. E mais uma vez, muito obrigado. E se você quiser mandar algumas fotos pra gente anexar, por favor, mande as fotos e a gente anexa, tá bom? Bom, muito obrigado mais uma vez. Que você tenha uma excelente semana e a gente se vê. E pro pessoal que tá assistindo, a gente se vê no nosso próximo podcast. Obrigada, eu que agradeço. Eu adoro falar sobre viagem, sobre arquitetura, sobre design. Eu acho que a gente precisa muito de arte, de boas referências como profissionais. Se não der para viajar, dá para ler livro, dá para achar na internet, dá para estudar. Rodrigo, acho que vocês devem conhecer, mas ele é sempre extremamente preocupado em mostrar o que tem de melhor. Eu fiquei na casa dele, a gente se encontrou mais de uma vez nessa minha viagem. Ele é antenado em tudo que acontece, tudo que tem de bom, de moderno, de diferente. Ele só pensa nas coisas que ele vai trazer para a escola. E a gente precisa de gente assim, porque a gente precisa de referências boas para as nossas coisas serem melhores, né? Acho muito importante. Então, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Que isso, eu que agradeço a sua participação aqui, tá bom? Bom, gente, então a gente tá finalizando o nosso podcast. Vejo vocês num próximo podcast. E até mais. Boa semana para todo mundo. Até mais. Beijo, boa semana.